Oi, tudo bem, gente? Vamos à nossa próxima aula, falar sobre mais um gênero textual que também pode ser escrito no concurso Jovens Escritores, que é o conto, né? Vamos lá aprender sobre o conto. Nesse vídeo de hoje eu fiz um checklist de como fazer um conto e eu vou passar para vocês os 10 passos de como fazer um bom conto, ok? Um conto, que é uma história curta, né? De ficção, uma história inventada, parece ser fácil escrever, mas não é fácil, porque como ele é curto, acaba se tornando bem difícil, porque você vai contando, quando você vê, já tá um texto grande e já não é mais conto, aí vira uma novela, um romance, ok? Então, um conto é uma narrativa, ela tem que ter começo, meio e fim. Geralmente ela é de ficção, tá? Então, vamos aos 10 passos? Primeiro passo, leia muito, leia. É o primeiro passo, é ler. É preciso ler bons contos, somente lendo bons contos, lendo bastante, você conseguirá escrever bem. Essa é a primeira dica. Nessa semana eu vou disponibilizar uma lista de contos para aflorar a ideia, aflorar a criatividade, ok? O segundo passo é o brainstorming. É um termo americano que já se popularizou no Brasil, que é tudo que vier à sua mente você vai jogando no papel, ok? Eu pensei num personagem assim, eu jogo lá no papel. Eu pensei num cenário tal, eu jogo no papel. Num diálogo, eu coloco lá no papel. Você pode brincar com post-it, você vai colando, vai brincando, vai estabelecendo meta. Hoje eu só paro quando eu conseguir colocar 50 ideias aqui, né? É uma meta. E aí você vai colocando lá. Então, tudo que vier à mente, você vai escrevendo. Faz um quebra-cabeça depois de tudo isso. E aí você vai escrevendo a sua história. Terceiro passo é o personagem, ok? Então, comece a pensar que tipo de personagem você quer para sua história, né? Uma boa ideia é vocês evitarem personagens muito mal, né? Já tá ultrapassado o personagem muito mal. Optem por um personagem complexo psicologicamente. Ele tenta a história inteira conseguir algo. O que seria esse algo, né? O que ele tenta, o que ele almeja a história inteira alcançar, ok? Então, terceiro passo é o personagem. Quarto passo é crie conflito. O conflito que você criar agora tem que ter relação com o personagem que você já criou anteriormente, ok? Que tipo de problema esse personagem tem que tem que ser resolvido ao longo da história? Se você pensar, história é isso. É um problema a ser resolvido, ok? Que ao longo da história ele é complicado e no final tem uma resolução. Quinto passo é o tema original. Qual vai ser o tema de vocês? Após vocês pensarem no personagem, no conflito, tem que pensar no tema também. No tema, tentem fazer um tema particular. Afinal, já existem tantos temas aí batidos, todos os dias surgem novos temas, não é mesmo? Então, existem tantos temas aí ligados à depressão, a planos emocionais, à ansiedade e vários outros problemas que podem ser trabalhados aí na narrativa, ok? Podemos pensar aí em temas polêmicos, tem muita coisa aí para vocês usarem como tema para criarem boas histórias, sair do senso comum. Esse tema pode surgir lá no brainstorm, que foi o passo 2 que eu passei para vocês. Ou ele pode surgir aí quando vocês estão lendo outras referências para terem como base, tá? O importante é vocês saírem do senso comum. Sexto passo, planeje sua história, faça uma linha, ok? O que seria essa linha? São determinados pontos que a sua história vai passar. Aqui eu vou ter uma explanação inicial do que é a vida comum do personagem. Aqui, né, a linha, aqui eu vou ter explanação. Aqui eu vou jogá-lo a uma situação inicial que ele vai ter que enfrentar, que vai me jogar a outra situação, que vai me jogar o clímax da história. O que é o clímax? Vocês lembram?
O clímax é aquele momento de maior tensão, de maior emoção. E depois eu vou resolver o caso, ele vai conseguir solucionar o problema que ele tá passando? Ou não, ele não vai conseguir resolver? Como que vai ser o término da sua história, o final da sua história, ok? Você fazendo essa linha, você consegue trabalhar cena a cena mais cuidadosamente, ok? E a sua história vai ficar muito melhor. 7º passo é o clímax, porque um bom conto tem que ter um bom clímax, não é? Porque a gente tem que prender o leitor. Então, como que eu vou prender o leitor? Eu tenho que surpreender, né? Algo que tá lá escondido no subsolo da minha história que vai aparecer, ok? Uma grande descoberta, ou até mesmo não pode ser uma grande descoberta, pode ser algo que o personagem descobre de si mesmo. Isso também pode ser considerado um clímax. 8º passo é o final surpresa. O que eu vou fazer para o meu final ficar bem surpreendente? Pense aí num final que tenha alguma surpresa, algum efeito, algum impacto, mas nunca, nunca, nunca o seu personagem explicando qual é a moral da história, ok? Então, para isso, por isso que lá no começo dos passos, o passo número 1, eu falei o que para vocês? Leiam muito. Então, para isso, leiam outros grandes contos, como que os contistas fizeram para esse final de efeito, ok? Com certeza você vai encontrar um estilo de escrita bem parecido com o seu. Então, leiam bastante, peguem outras referências, vejam como que os outros contistas fizeram também. Ok? 9º passo é escreva, 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 escreva. E não canso de falar de novo, escreva. Então tem gente que lê muito, ouve 1000 dicas, mas não faz o mais importante, que é o quê? É digitar, é escrever, é colocar a mão na massa. Seja lá como for, você precisa colocar esse texto aí pra fora. Você precisa. Eu sei que é difícil o hábito da leitura, gente, mas ele é importante, tá bom? Ele é muito importante, você tem que insistir consigo mesmo, mas não ficar esperando aí a inspiração. Então, você tem que sentar lá, a bundinha no computador ou na cadeira, né? Seja lá como for, e escrever, ok? 10º passo, revise teu texto, leiam em voz alta, ok? O importante, faça anotações nele mesmo, o importante é sair um grande conto no final, tá, pessoal? Então, finaliza aí nossos 10 passos para um bom conto. Conto com vocês para me mandarem aí contos maravilhosos, eu vou fazer uma revisão também, vai passar por uma banca de professores para a gente mandar para o concurso. Vou falar para vocês, Rubem Fonseca, Edgar Allan Poe, Graciliano Ramos, são grandes contistas. Não deixem o hábito da leitura nessa quarentena. Peguem e leiam textos dele. Nós temos aí a internet a nosso favor. Então, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar muitas crônicas, muitos contos, ok? Então, o importante é vocês estudarem, colocarem a mão na massa. Um beijo e bons estudos.